Marcos, capítulo 8, do versículo 31 ao versículo de número 34. Será o texto para a nossa meditação esta noite. Marcos 8, do 31 ao 34. Ô, irmãos, Deus abençoe, eu vou beber. Peço aos irmãos terem um pouco de paciência comigo, que eu estou com a garganta bem infeccionada. É difícil de falar, né? Mas vamos lá. Marcos 8, do 31 ao 34. Amém? Diz assim, Marcos, capítulo 8, do verso 1 ao verso de número 34. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e principais sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitasse. Versículo 32. Ele dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a Jesus à parte e começou a repreendê-lo. 33. Mas ele, Jesus, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando-se a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. Amém? Pedir que o irmão Azaf esteja orando para a gente, para nós, por favor, pela mensagem. Amém. Eu não sei se é porque o Azaf está próximo da caixa de som, mas nós vamos ter que pedir socorro novamente, né, modelo? Para consertar os nossos microfones. Irmãos, vamos fazer a leitura todos juntos novamente, para a gente gravar bem essa passagem na cabeça, para a gente poder estudar acerca dela, amém? Todos acharam? Todos numa só voz. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes. Chamando assim a multidão com seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém?
nós vamos dividir esse texto em duas partes. Nós vemos aqui que na primeira parte, do versículo 31 até o versículo de número 33, Jesus estava reunido com os seus discípulos, e ele então contou acerca da sua morte, acerca da sua crucificação, né? Contou a eles a respeito do plano e da vontade do Pai, que ele deveria ser entregue aos principais sacerdotes, que ele deveria então passar por sua paixão, ser torturado, ser açoitado, receber a coroa de espinho, né? Ser envergonhado diante das pessoas, para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário e pudesse ressuscitar ao terceiro dia, vencendo assim a morte e nos trazendo assim a libertação dos nossos pecados. Porque este foi o plano e a vontade de Deus para o Senhor Jesus desde o início. Então aqui o Senhor Jesus expõe aos seus discípulos essa verdade e este plano do Senhor. E nós vemos que um dos discípulos, chamado Pedro, ele tentou interferir nesse propósito. Irmãos, nós não podemos duvidar de que Pedro realmente era um bom amigo de Cristo, né? Mesmo que depois o Senhor Jesus faz aquelas perguntas a ele: Pedro, tu me amas? Porque Pedro não amava Jesus tanto quanto ele pensava que amava, mas ele era sim um bom amigo. Ele estava entre aqueles três que Jesus carregava para onde ele iria. Era Pedro, Tiago e João, os filhos do trovão. Então Pedro era um amigo próximo de Jesus, ele era um bom discípulo, era um bom apóstolo, ele era um bom parceiro. Nós podemos dizer que ele gostava muito de Jesus, que é o que ele responde depois quando é perguntado a ele, né? Mas nós vemos aqui, irmãos, que o tentador, ele pode falar a você tentando tirar os seus propósitos por meio da voz de um amigo, porque Pedro era amigo de Jesus, né? E muitas vezes nós não nos atentamos para esses detalhes e essas possibilidades e nos permitimos nos desencaminhar por conselhos de pessoas próximas que realmente querem o nosso bem, que realmente gostam de nós, né? Que querem nos ajudar. Nesse momento quando eu leio aqui, eu penso em Satanás, porque a tentação no deserto não foi diferente dessa tentação aqui com Pedro, irmãos. Aqui nós podemos dizer que era uma continuação da tentação no deserto. Ou seja, é o diabo procurando fazer com que Cristo fizesse a sua vontade em lugar de fazer a vontade do Pai. Então, a gente pode dizer que é uma extensão da tentação que aconteceu no deserto. Era o diabo que voltava a tentar o Senhor Jesus, né? Para que o Senhor Jesus pudesse prostrar-se diante da sua vontade. O propósito de Satanás, irmão, sempre foi frustrar os planos de Deus. Ele sempre quis frustrar, ele sempre quis impedir que o homem glorificasse a Deus, que o homem obedecesse a Deus. É ele quem nos acusa diante de Deus, não é? E ele nunca se dará por vencido. Até o fim, ele estará lutando. Ele é bem persistente, muito mais do que qualquer um de nós. E aqui nós vemos ele tentando derrubar Jesus, né, mais uma vez. É uma coisa estranha e é uma coisa até terrível. Por que isso é terrível, irmãos? Que Satanás, muitas vezes, fale aos seus ouvidos pela boca de algum amigo. Porque você está, geralmente, né, nós estamos preparados para lutar contra um inimigo, contra uma pessoa que não nos quer bem, contra uma pessoa que não nos veja com bons olhos, né? Mas quem está preparado para um ataque que vem de uma pessoa próxima, uma pessoa que lhe ama, uma pessoa que te quer bem? O crente, ele tem que sempre estar vigilante, ele sempre tem que estar atento, porque, na verdade, o diabo, usando a força do mundo e usando muitas vezes as pessoas, ele está constantemente procurando te afastar do Senhor, e procurando constantemente fazer com que você caia, com que você envergonhe o nome de Cristo, envergonhe o Evangelho, envergonhe a igreja de Cristo, né? Muitas vezes, quando nós decidimos por termos um proceder, vamos assim dizer, que glorifica a Deus, muitas vezes quando você decide se fortalecer no serviço a Deus, ou quando você tenta se concentrar num trabalhar que lhe traga uma maior santificação, coisas raras das pessoas se concentrarem, mas vamos dizer que você se concentre, nós temos que estar cientes, irmãos,
que o diabo, ele procurará te impedir, porque uma boa testemunha de Cristo pode ser usada como uma boa ferramenta. Bem como uma má testemunha de Cristo pode ser usada como uma boa ferramenta, só que pelo diabo e não pelo Senhor, não é? Então, nós temos que estar, quando nós nos propomos servir a Deus e fazer a vontade de Deus, nós temos que estar preparados para algum tipo de moléstia, porque nós seremos importunados, porque nós queremos fazer a vontade de Deus e o mundo luta contra esse tipo de coisa. Nós teremos que estar preparados contra perdas. Você provavelmente perderá alguns amigos. Você tem que estar preparado para a impopularidade, porque quando você está preparado contra essas coisas, quando vier esse tipo de voz na sua mente, você conseguirá fazer como Cristo. Você não pensa nas coisas do Senhor, você não compreende as coisas de Deus, você só compreende as coisas do homem e as coisas do mundo. É importante que a gente saiba ter essa definição e saiba usar essa ferramenta, porque a partir do momento que você se propõe a servir ao Senhor bíblica e corretamente, você estará você estará procurando matar a sua carne. E a carne é resistente, ela também luta, ela não se entrega tão facilmente. E nesse momento, pode vir algum amigo, e eu digo para vocês, irmãos, esse amigo pode ser um amigo crente, um amigo cristão. Pode vir algum amigo até você, não duvide até da boa intenção dele, né? Pode vir um amigo até você, bem intencionado, e tentar você de forma que você desista do seu propósito, de se dedicar a Deus, de crescer no conhecimento, de se santificar ao Senhor. Cuidado a quem você tem dado ouvidos. Cuidado. Você tem que dar ouvido àquelas pessoas que te aproximam de Deus, que te levam para perto do Senhor. Não dê ouvido àquelas pessoas que procuram te afastar de Deus e que procuram tirar você do propósito que você tem estabelecido para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Deus. Lembre-se, é necessário empenho e sacrifício para que isso aconteça. Um dos ataques mais, eu diria, talvez mais terrível do tentador, é quando ele tenta nos atacar usando pessoas que nós amamos, não é? É muito fácil você dizer não e até ser, de certa forma, direta e grosseira com uma pessoa que você não tem proximidade. Mas quando ela é uma pessoa próxima, quando ela está dentro da sua casa, quando ela é um parente próximo, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas nós devemos estar preparados. Nem mesmo a voz categórica do amor, nem ela deve silenciar a imprescindível voz do Senhor nas suas vidas. A voz do Senhor tem que estar acima de todas as vozes na sua vida, para que você possa ter sucesso nessa empreitada. Bom, vamos ao verso 34. O verso 34 diz assim, amém? E Jesus continua, chamando a si a multidão, com os 12, disse-lhes, a multidão, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o Evangelho de Marcos, ele fala muito de Jesus como mestre. E quando chegamos a esta parte aqui do capítulo 8 do Evangelho de Marcos, nós estamos, eu diria que bem perto do coração e do centro, eu diria, da fé cristã. E nós deveríamos estudar alguns desses versículos aqui do capítulo 8, não que não devêssemos estudar os demais, mas deveríamos estudar esses versículos quase que frase por frase, porque eles são ricos. Não somente ler o versículo, fechar a Bíblia e começar a contar causos. Não, estudarmos para que possamos aprender o que Deus quer nos dizer, e a forma que Ele quer nos ajudar, e como Ele quer nos fortalecer espiritualmente. Quando nós lemos esse versículo, que é um versículo bem conhecido, à primeira vista, aqui se destaca algumas coisas, nesse versículo 34 de Marcos, capítulo 8. Primeiramente, nós vemos uma honestidade da parte de Cristo que chega a ser assustadora.
Enquanto hoje as pessoas são desonestas, oferecendo o que não tem para trazer as pessoas para a igreja, Jesus aqui ele é direto, ele é honestíssimo ao se dirigir a essas pessoas. Ninguém jamais poderia dizer que estavam seguindo ou que seguiram ao Senhor Jesus sobre falsos atrativos, porque ele sempre foi direto e verdadeiro. Ele sempre apresentou o custo, as perdas, ele sempre ajudou as pessoas a fazerem as contas para saberem se realmente, de fato, querem ou não segui-lo, querem ou não servir ao Senhor. Ele nunca buscou subornar homem algum para que estivesse ao seu lado, não é? Ele nunca ofereceu um caminho fácil para ninguém, não ofereceu facilidade, ele prometeu glória, ele nos prometeu a glória eterna, mas ele nunca prometeu vida fácil para ninguém, né? É triste vermos as pessoas oferecendo aquilo que Jesus nunca ofereceu para as outras pessoas, para que elas venham para a igreja, para que elas pretensamente aceitem ao Senhor Jesus. É triste. Nós vemos constantemente isso acontecer, né? As pessoas vão na igreja através de ofertas de benefícios de saúde, benefícios financeiros, benefícios sentimentais. Eles não sabem que, se propondo a servir a Cristo, eles estarão acumulando para si dificuldades, porque o servir a Cristo neste mundo traz dificuldades, porque você estará andando na contramão do mundo. E Jesus sempre foi muito sincero. Então ele nunca buscou atrair os homens, oferecendo aos homens um caminho fácil. Ele sempre buscou desafiar os homens. Todo o chamado de Cristo era um desafio. Ele fala assim: aquele que não deixar pai e mãe, aquele que amar pai e mãe mais do que a mim, foi sempre um desafio, não é? Ele sempre buscou chamar os homens para um desafio, ele sempre desafiou-os, oferecendo um caminho mais elevado, oferecendo um caminho mais difícil do que qualquer outro caminho que este mundo possa oferecer. Ele não veio para tornar fácil a vida, e sim para tornar grande os homens. Este sempre foi o objetivo do Senhor Jesus. De fato, Jesus nunca chamou os homens a fazer ou a enfrentar nada que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Nós vamos estudar, ele chamou os homens e falou assim: você pega a sua cruz e me siga, porque eu também tomei minha cruz. Faça como eu fiz, faça como eu faço. Ele nunca chamou ninguém para fazer nada que ele não tenha feito ou que ele não faria. Ou seja, ele era diferente dos fariseus. Os fariseus, eles pegavam fardos pesados e colocavam sobre as costas das pessoas, mas eles mesmos não carregavam esses fardos, e não moviam nem mesmo com um dedo. Só que Jesus é diferente. Com Jesus não é desta maneira. Jesus não era o tipo de líder que brincava com a vida dos homens como se fosse um jogo de xadrez. O que exigia que enfrentassem, ele mesmo estava disposto a enfrentar. O que ele exigia que eles fizessem, o que nós fizéssemos, ele mesmo estava disposto a fazer. Jesus tem direito a nos pedir que carreguemos uma cruz, porque ele a carregou primeiro. Jesus disse a quem queria ser seu discípulo: negue a si mesmo. Ele negou a si mesmo. Filipenses capítulo 2, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, até se achar na forma de homem. Na forma de homem humilhou-se até a forma de servo. Quando ele pede a nós que nós neguemos a nós mesmos, ele fez isso. Ele nos deu, na verdade, um exemplo. Ele fala assim: diga não a si mesmo. Infelizmente, o evangelho pregado hoje em dia diz: diga sim a você mesmo. Diga sim aos seus desejos, diga sim aos seus sonhos, diga sim aos seus planos, que geralmente são mirabolantes, né? Sempre está acima das suas possibilidades. Mas ele não, ele fala assim: diga não a si mesmo. Quem quiser seguir a Cristo deve dizer sempre não a si, não à sua vontade, e sim para o Senhor. Só assim você poderá conhecer a Cristo, com as suas bênçãos, o seu consolo, a sua paz, as suas certezas, as suas esperanças.
Deve ser capaz de dizer como Paulo disse, né? Eu não vivo mais, quem vive em mim agora é Cristo. E a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus. Ele não vivia para si próprio, mas para fazer a vontade de Deus. E é nesse serviço que você acha a perfeita liberdade. Vamos ver mais uma vez o versículo de número 34, que diz assim: E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, isto não é um convite para ir no aniversário, não é um convite para uma festa de casamento, não é um convite para uma viagem, para ir para a praia, para participar de uma formatura, não. Isso é um convite ao discipulado. Ele está chamando: venham e aprendam, venham e sigam-me, venham e vejam como deve ser feito. Podemos dizer que é um chamado para a guerra, uma guerra contra o mundo e uma guerra contra a carne, e uma guerra contra o diabo. O versículo 34 começa assim: e chamando, o versículo diz, né, proskaleomai, no grego, significa invocar. Ele não está simplesmente chamando, assim como chama alguém. Alguém quer vir? Quem quiser vir aqui. Não, ele significa convocar, significa ordenar a vir. Isso mostra, primeiramente, irmãos, a urgência que há em sua vida de você seguir ao Senhor. Esse chamado mostra a urgência e a importância. Nós podemos, por exemplo, tem pessoas que gostam de fazer programação. Em certas áreas dá para fazer programação, você pode se programar, mas você não pode programar uma resposta positiva ao chamado de Cristo. Por que você não pode programar uma convocação como essa? Você não sabe quando terá fim o seu fôlego de vida. Se é agora, se é amanhã, se é daqui a uns anos. Assim, essa chamada, ela tem prazo de validade. Essa chamada feita à vida do João, vale enquanto João está vivo. Uma vez morto, essa chamada não tem qualquer tipo de valor para ele. Então, essa chamada, ela é urgente. Irmãos, nós podemos fazer com que muitas coisas possam esperar. Mas você não pode fazer e nem querer que Deus te espere, e nem que você deixe em stand-by o chamado, na hora propícia você responda. Nós não somos donos dos nossos dias, nem donos das nossas horas. Tanto é que a gente consegue malemar administrar 24 horas. A gente não dá conta de fazer o que tem que ser feito. Que tirar dono do seu tempo, dono dos seus dias de vida. Não abram. Tiago 14:4 diz assim: não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Esse vapor pode estar aqui agora, mas daqui a alguns minutos ele pode desvanecer, ele é uma fumaça. A nossa vida passa como uma sombra. Então esse chamado, primeiramente, é uma convocação, uma ordem para que você vá, porque o tempo é curto, irmãos, e não dá para brincar. Um chamado de Cristo é algo que não há margens para erro. Uma outra coisa que nós podemos ver também é que Jesus faz um chamado específico. Ele faz um chamado para onde? Ou um chamado para o quê? Né? Ele diz: e chamando a multidão a si. Isso é muito importante que nós entendamos. Isso diz muito para nós. Por isso que eu digo que nós teríamos estudar esse versículo palavra por palavra. É um chamado urgente, e é um chamado a Cristo, e chamando a multidão a si. Porque o chamado que Cristo faz aqui não é um chamado a um sistema religioso,
Ele não está chamando para que você faça parte de um sistema judaico-conservador ou de um sistema judaico-liberal. Não, Ele não está aqui procurando partidaristas. Ele não está chamando você para fazer parte da denominação A ou da denominação B. Muitas pessoas, entendo o que eu vou dizer, irmãos, não pensem mal, mas muitas pessoas têm ido à igreja pensando que estão indo a Cristo. Isso não é a mesma coisa. O tempo não permite a gente explicar isso aqui, mas ir a Cristo é uma coisa, ir à igreja é outra. Você precisa ir a Cristo. E depois, consequentemente, você irá a uma igreja. Uma outra coisa que nós podemos observar, nós vimos que é um chamado urgente, nós vimos que é um chamado que Jesus faz a si mesmo, e outra coisa que nós podemos perguntar aqui, para quem é esta chamada? O versículo diz que, chamando assim os seus discípulos e a multidão, é um chamado à multidão. Não é um chamado, irmãos, por exemplo, a elite religiosa, aos ricos da sua época, a gente vê isso aqui um pouquinho mais para frente, mas ele está chamando a multidão. Nesse chamado de Cristo, irmãos, não há diferença de classe social, de pessoas divididas por intelecto, por esclarecimento, por conhecimento, por influência, não. O chamado de Cristo coloca todos os homens debaixo de uma régua chamada pecado. Todos são pecadores. E este chamado é um chamado a pecadores. Então é um chamado à multidão. E Jesus chama essa multidão e ele tem algo a dizer. Diz que, e chamando a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: irmãos, há coisas que aqueles que se dispõem a seguir a Cristo, a ser um de seus discípulos, precisam saber. Seguir a Cristo não é como seguir um político, como seguir um astro do rock, ou um jogador de futebol. Não é assim. Ele tem algo a dizer para aquelas pessoas que querem segui-lo. Não obstante isso, é um convite de amor. Ele diz: se alguém quiser. Se alguém quiser, até no grego, se alguém tem em mente, se alguém está propondo me seguir, vocês têm que saber de algumas coisas que são necessárias. Veja, irmãos, que em parte alguma Jesus está preocupado ou desesperado para conseguir seguidores. Ele não está. Lembre-se disso. Quem precisa de Cristo é você. Você precisa de Cristo. Cristo não precisa de nós. Então, o fato de haver uma abertura para que você vá até a Cristo, veja isso como um privilégio. E ímpar, que não há igual. É um chamado, este chamado é um chamado da eleição da graça, porque da maneira positiva e bíblica só responde quem é eleito. Pode oferecer pizza, Coca-Cola, pastel, não tem problema. É um chamado para o eleito. Outra pergunta que nós devemos fazer para entendermos o texto. Para o que Jesus os chama? Para vir após mim. É um chamado para segui-lo. Um chamado para segui-lo, para andar com Ele. É um chamado para ser guiado por Ele. Um chamado para ser ensinado por Ele. Isto é, um chamado para ser um discípulo de Jesus. Ele está chamando a todos que já o tinham ouvido. Ele está chamando a todos que já tinham conhecido quem é Cristo.
que havia entendido a sua mensagem e que tinha sido fortalecido pela graça da mensagem que ele trazia, pela graça de Cristo. Ele está chamando, é uma chamada para aqueles que estavam desejosos de Cristo, aqueles que queriam assumir um real compromisso com o Senhor Jesus, de ser um matetes, ou seja, um discípulo de Cristo. A maior honra que você pode ter neste mundo é ser um discípulo do Senhor Jesus. A maior honra está acima da honraria de presidente, de reis, de imperadores. A maior honra que você pode ter neste mundo é ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, se entendemos até aqui, espero que tenhamos entendido. Primeira coisa que você precisa saber e entender sobre o discipulado. Porque as pessoas, quem quer aceitar a Cristo, né? As pessoas aceitam a Cristo e acham que no outro dia vai arrumar um emprego, no outro ano vai comprar um carro novo, no outro ano vai arrumar uma namorada, né? No outro ano vai ser curado de algum tipo de moléstia, enfermidade. Não que isso não possa acontecer, mas nunca foi via de regra. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que você precisa saber e entender sobre o discipulado, é a primeira coisa que você precisa saber no discipulado do Senhor Jesus, não é do seu jeito, não é como você quer, e não é como você gosta. É duro de ouvir isso, né? Não é do seu jeito, não é de acordo com os seus valores, não é conforme a sua concepção de vida, não é do seu jeito. Por isso que ele diz: você quer vir? Negue-se a si mesmo. E que tarefa difícil, meu querido. É só com a graça de Deus que a gente consegue negar a nossa própria vontade, que a gente consegue sacrificar o nosso próprio ego, que a gente consegue excluir a nossa própria autossuficiência e autoconfiança. Ele diz: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, a perneomai. É você realmente considerar-se solto, desprendido de alguém ou de algo, para que possa seguir a Cristo. Vamos supor que você está andando por aí com um saco cheio de coisas. Ali tem valores financeiros, tem valores pessoais, valores sentimentais, valores familiares, objetivos de vida, ali tem um monte de coisa. E Cristo fala para você: você vai me seguir? Pega esse saco, sacode ele, joga tudo que tem dentro fora, coloca ele no vazio nas costas e vem atrás de mim, que a gente vai encher esse saco de novo. É esvaziar-se de si mesmo, da sua... hoje o conhecimento é adorado, é você se esvaziar do seu conhecimento. Porque Jesus fala assim, que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus. Paulo fala: quando eu fui pregar a vocês, não foi com sublimidade de palavra, para que a sua fé não se apoiasse nisso, se apoiasse em Cristo. Uma outra coisa, irmãos, nós temos que entender é que hoje isso é difícil. A gente vive num momento da história onde o imediatismo toma conta de tudo e de todos, né? As pessoas só pensam em coisas imediatas, né? Eu lembro quando eu era sou velhinho, mais novo do que eles, mas sou velhinho. Eu lembro quando eu era criança, se a gente queria beber um leite quente, tinha que colocá-lo no fogo e esperar o leite esquentar. Quando surgiu o micro-ondas, você apertava agora 2 minutinhos, pronto, estava quente. Aquilo era um fenômeno. Hoje você coloca ali, aqueles 2 minutos demora 2 horas. Por quê? Somos imediatistas. Nós queremos resultados instantâneos. E presta atenção no que eu vou dizer para os irmãos. O discipulado é algo artesanal. É artesanal. Não se forma um discípulo do Senhor Jesus Cristo da noite para o dia. Não dá.
Ele vai se formando com o tempo. Aos poucos, deve haver dedicação, deve haver desprendimento das coisas que estão estorvando o seu discipulado. Deve haver o abandono dos pensamentos que confundem os seus sentidos. Porque assim, irmãos, a gente está aqui na igreja falando do Senhor Jesus, lendo a Bíblia, cantando hinos, fala, não, eu quero servir a Cristo, eu entendi a vontade de Deus para a minha vida, eu vou honrar e glorificar o nosso Deus. Chega na terça-feira, você já foi confundido tudo com os valores e pensamentos do mundo. No seu serviço, na sua escola, onde quer que você se encontre, você esteja. Então, deve haver um abandono dos pensamentos dos seus próprios sentidos. O discipulado é formado, é feito com experiências. Não experiências místicas, tá? Mas com experiências. E com muita comunhão com o Senhor Jesus. Por isso que ele diz, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo quanto ao desejo do pecado, negue-se a si mesmo quanto à impiedade, negue-se a si mesmo quanto às paixões mundanas, para que possa então começar o processo de discipulado, e você possa se tornar um servo do Senhor. Deixe suas companhias pecadoras, que te levam para longe de Deus, que agora não pode ser conciliado com o seu novo modo de vida. O seu novo modo de vida é 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. O seu novo modo de vida é uma vida nova. Se não dá para ser conciliado, tem que ser deixado para trás. Negue-se a si mesmo quanto à vontade da carne, renuncie a todas as suas obras de justiça própria, de méritos, e venha a Cristo com as mãos vazias. Vazias. Deus não remanufaturar, como fala? Remanufatura. Deus não remanufatura nada que venha do pecado. É tudo novo. Ele não recicla, mais fácil, né? De sair, de pronunciar. Ele não recicla nada do pecado. É tudo novo. É preciso que seja tudo novo. Venha com as mãos vazias, sem mérito algum. Renuncie a si mesmo quanto aos prazeres, renuncie a si mesmo quanto aos lucros deste mundo, que jaz no maligno, que tem como príncipe deste mundo o próprio diabo. Renuncie a tudo e a todos que estiverem tomando o lugar de Cristo na sua vida. Aí você conseguirá a começar a ver uma luz forte e brilhante na sua vida. E todos começarão a ver esta luz. Você começará a experimentar os cuidados de Cristo, a obra de Cristo na sua vida, as bênçãos de Cristo, o entendimento que vem dos céus, a sabedoria que é dada dos céus, né? Não que seja ruim, mas não aquilo que você consegue academicamente, mas aquela que vem do alto, que é pura, perfeita. Isso é o processo do discipulado. Segunda coisa que você precisa saber a respeito do discipulado. Segunda coisa que nós vemos é que, para que você seja discípulo de Cristo, não é de graça, não, tem um preço. Tem um preço. Para que você possa ser um discípulo de Cristo, ele diz, filhinho, pegue a sua cruz e coloque nas suas costas. Né? Tome a sua cruz. Tome essa cruz, coloque nas suas costas. Um preço de ser um discípulo verdadeiro de Cristo é carregar uma cruz. Não viver de ostentação, de ovação, de primazia, e ser bem recebido, estar nos primeiros lugares religiosos, não. Não é. Não é assim. Tome aquela cruz que é onde você deve pendurar o seu velho homem. Como diz Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. É onde você deve crucificar a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Como diz Gálatas 5,24,
E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. É nessa cruz onde você deve crucificar o mundo. Onde você tem que estar crucificado para o mundo e o mundo crucificado para você. Como diz Paulo em Gálatas 6:14, onde está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é bem diferente do evangelho pregado hoje em dia, que oferece muitas vantagens. Onde só existe bênçãos, onde só há coisas positivas. Jesus diz assim: tome a sua cruz. Mas tome a sua cruz, meus irmãos, não gemendo, não com reclamação, não com lamúria, não com queixas, mas tome-a alegremente, por ter sido alvo da graça de Deus. Tome-a pacientemente, suporte a cruz, suporte cada aflição que a cruz trará, cada vergonha, mesmo que dolorosa às vezes. Entenda, Cristo te chama para que você seja participante da sua glória. Este é o caminho. Não há atalho. Mas também Ele te chama para ser participante das suas aflições, para tomar particularmente a sua cruz, a qual você deve prontamente agarrá-la. E com esforço e vontade de obedecer e honrar a Deus, carregá-la diariamente, imitando a Cristo. Eu acho que ninguém esperava vir para a igreja hoje ouvir isso, né? Uma terceira coisa que você deve saber sobre o discipulado, a terceira coisa que você tem que entender: deve haver atitude da sua parte quanto a este alvo. Ele fala assim: tome a sua cruz, a cruz é siga-me. Siga-me. Quando ele fala siga-me, é o verbo akolotelmo. O que significa? É seguir alguém não só geograficamente, mas na condição de imitá-lo. Ele fala: me imite. Tome a sua cruz e me imite, siga-me, me imite. Imite a minha vida, não é? E eu acho isso, irmãos, fantástico, não é? Muitas vezes as pessoas querem, às vezes, fazerem os milagres que Cristo fez. Eu já vi pessoas, porque leem, Jesus falou que a gente faria milagres maiores do que este. Imagine se você fazer um milagre maior do que Deus, você está morto, andar sobre as águas, né? Enfim, né? E as pessoas querem, mas tomar a sua cruz e ter as aflições de Cristo, trazer sobre si as suas chagas, como diz Paulo, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, é diferente. Aí é uma outra conversa. Aí ninguém quer. Significa seguir alguém de perto, de perto. Então isso tem que ser, irmãos, requer da sua parte atitude. E é um processo gradual e diário. Não é apenas algo que aprendemos na teoria. Não. Isso é aprendido teoricamente, sim, também. Estudamos, mas é aprendido na prática. Não é? O discipulado, antes de tudo, é prática. Ele fala para nós: tome a sua cruz, pegue a sua cruz, suporte a sua cruz. Isso é prática. Tome-a. Quando ele fala tome-a, ele fala, airo, é levantar, pegar sobre si. Ele está dizendo: erga, levante-a do chão, tome sobre si e carregue-a aonde você for. Sempre se está aprendendo e deve sempre estar aplicando o que se aprende, para que seja um discípulo. Uma outra coisa, para quem quer ser um discípulo de Cristo, não existe lugar para acomodação. Há pessoas que ficam anos e anos sentados no banco da igreja, né? Sentados na IBD,
na escola dominical, esperando que a maturidade apareça como um passe de mágica na sua vida, que surja como um cogumelo que nasce no pasto. Não vai aparecer, comece já, comece hoje. Pois se você é um discípulo, se você é um salvo, é para isso que você foi chamado. Você foi chamado para se alistar nas fileiras do exército de Cristo. Um exército que tem vitória garantida. A convocação que Jesus fez àquela multidão, ela ressoou e ela chega aos nossos ouvidos hoje. E ela chega aos nossos ouvidos em alto e bom som. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Como foi bem ouvido quando foi dito naquela época, é bem ouvido nos dias de hoje, quando nós lemos a Bíblia e vemos Cristo convocando, vemos o Senhor Jesus chamando. Ainda hoje Ele tem chamado a si as multidões. Ele tem chamado a muitos com o mesmo propósito com o qual chamou aqueles. Rapidamente vamos ver alguns aspectos. Primeiro aspecto, Cristo te chama para uma vida de envolvimento e comprometimento. Então, aquela história de você vai para a igreja e está na igreja e quando você não vai, você acha que não tem que dar satisfação para ninguém, quer fazer tudo do seu jeito, não existe. Na igreja de Cristo não. Porque a igreja de Cristo é um corpo. E um corpo, ele deve funcionar perfeitamente para que todo o corpo seja beneficiado. Não é? É claro que tudo tem que ser feito à maneira de Deus. A vida cristã é uma vida de relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento acontece por meio de Jesus. Não existe discípulo, não existe cristão alienado, não existe cristão separado de um verdadeiro compromisso com o Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse assim: siga-me. Uma vida cristã onde a pessoa não está próxima, junta com Cristo, andando com Cristo, ela não existe. Porque Ele chama para estar com Ele. Você deve estar próximo dEle. Infelizmente, na vida cristã moderna, como nós vemos, na TV, nas mídias sociais, por aí, o Senhor Jesus, Ele entra apenas como um ator coadjuvante. O artista principal é o homem. Muitas vezes Ele só entra para sacramentar muitos métodos espúrios e mundanos que são usados para pregar o Evangelho, para adorar a Deus, dentro das igrejas. Nós vemos um cenário evangélico completamente conturbado, distorcido, ilusório, falsamente chamado de cristianismo, onde nada é verdadeiro. Não existe um verdadeiro aprendizado acerca de Cristo, não existe um verdadeiro serviço quanto a Cristo, não existe uma verdadeira identidade quanto a Cristo. Nada é verdadeiro. Um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo evidenciará a sua fé e viverá pela mesma fé. Porque o verdadeiro cristianismo é vivenciado em renúncia e em serviço. E é o que Jesus está dizendo com os verbos negar e seguir. E mais, irmãos, o verdadeiro discipulado é vivenciado
em serviço e dedicação pessoal. Porque ele diz assim: tome a sua cruz. É um serviço vivenciado de uma forma pessoal. Não é tome a cruz do seu esposo, a cruz da sua esposa, a cruz do seu filho, do seu vizinho, né? Tome a sua cruz. É pessoal. Portanto, não é um chamado para tirar férias. Jesus não está falando assim: quem quiser vir após mim, venha e vamos para um resort, vamos para a Disneylândia. Não tem mais Disneylândia, né? Acabou. Disney World. Não. Vamos para Orlando. Quem quiser vir para mim, siga-me e vamos, né? Para o Guarujá. Irmãos, um conhecimento errado acerca de Cristo vai produzir uma salvação errada. Um conhecimento falho acerca da salvação produz uma salvação falha. Um serviço mau produz uma má adoração. Um conhecimento mau. Tomar a cruz é pagar o preço do submeter-se ao Mestre. O Senhor Jesus, que é o grande mestre dos seus discípulos, trabalhou, sofreu, foi perseguido. Provavelmente os seus discípulos também o serão. Se não, tente viver o verdadeiro cristianismo. É um chamado para trabalhar na obra, para abraçar o Evangelho e trabalhar para Cristo, tendo em vista sempre a glória do Senhor, e nunca pensar em ficar assim, olhando para o que você deixou para trás. O Senhor Jesus falou assim: aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. O crente sempre olha para Cristo, sempre olha para o Senhor, sempre olha para frente. Você tem que saber que cada dia, que é o surgimento de cada manhã, será uma nova oportunidade que Deus dá para que você possa honrá-lo em sua vida. Você tem abraçado o Evangelho dessa forma? Você tem assumido um compromisso com Cristo dessa forma? Você tem vivido tendo em vista a glória prometida para você? Ou você quer tudo isso agora aqui neste mundo? Você tem vivido em conformidade com a palavra de Deus? Você respondeu de uma forma positiva a esse chamado ao discipulado? Você é um bom discípulo de Cristo? Que tipo de evangelho você vive? Que tipo de vida é a sua vida cristã? Que tipo de Deus você passa para as pessoas? Um Deus paz e amor? Tudo pode? Um Deus cuca fresca? Não, vamos na onda. Um Deus, aquele velhinho, vovozinho, carinhoso, que você senta no colo dele, puxa a barba dele. Você tem passado um Deus que é graça, misericórdia, mas que é um fogo consumidor. Como esse Deus tem mudado a sua vida? Conforme a sua vida tem sido mudada, é o Deus que você tem mostrado para as pessoas. Conforme o cristianismo que você tem vivido, é o Deus que você tem passado para as pessoas. Conforme o discípulo que você é, você representa o seu mestre. Nós temos essa grande responsabilidade. Fomos chamados para sermos discípulos, imitadores, seguidores. Que você possa ter esse objetivo, que você possa estar andando com o Senhor, perto do Senhor, próximo ao Senhor, ouvindo do Senhor, aprendendo do Senhor. E ser abençoado pelo Senhor, receber os benefícios que vêm do discipulado, que são muitos, a gente poderia enumerar vários aqui. Receber o consolo que vem por ser discípulo, receber o alento, tomar parte dessa viva esperança que é aguardar o retorno do seu mestre, e ser usado para que outras pessoas conheçam a graça do Evangelho, tenham os seus pecados perdoados e seja livre do tormento do inferno.
seja reconciliado com Deus, possa viver a sua vida familiar abençoada e guardadas pelo Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Amém?